Capítulo 29, exercício 10 e 11. Qual é a velocidade de um elétron, próton, que foi acelerado a partir do repouso através de uma diferença de potencial de 1000 volts ou menos 1000 volts? Bom, aqui eu quis fazer os exercícios 10 e 11 porque eles são idênticos. A única diferença é a gente acelerar um elétron, né, como está escrito aqui, a uma diferença de potencial de 1000 volts, ou a gente acelera um próton a uma diferença de potencial de menos 1000 volts. A diferença entre o exercício 10 e 11 é essa. Então, o que eu quis fazer foi resolver os dois, porque os dois são idênticos. Então vamos lá ao exercício 10. O que ele quer? Ele quer a velocidade de um elétron que foi acelerado a partir do repouso através de uma diferença de potencial de 1000 volts. Bom, como é que a gente vai descrever esse problema? Bom, entre o ponto, vamos colocar aqui, entre o ponto A e o ponto B, existe uma diferença de potencial entre esses dois, VAB, de 1000 volts. Isso é o potencial em A menos o potencial em B. No caso, essa diferença de potencial é de 1000 volts. No caso, o VA menos VB, já que a diferença é positiva. Bem, se o elétron vai ser acelerado entre A e B, o elétron colocado entre os dois, né? No caso aqui o elétron colocado entre os dois. O campo elétrico ele vai do positivo para o negativo, isso é, o potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Como o potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico, a força sobre o elétron está no sentido contrário ao campo elétrico, certo? Então, por isso, ele é acelerado de B para A. Então, o elétron acelerado de B para A com uma diferença de potencial de 1000 volts. O que ele quer, qual é a velocidade do elétron no final desse processo. Então, para calcular essa velocidade, a diferença de energia potencial que o elétron perde indo de B para A, ele perde a energia potencial do elétron em B, é maior do que a energia potencial do elétron em A, porque ele tem carga negativa. Então, no ato dele ir de B para A, ele perde energia potencial. Ele perde energia potencial, consequentemente, ele ganha energia cinética. Certo? Então, a diferença de energia potencial, né, é igual à diferença de energia cinética. Então, a diferença de energia potencial, 1000 volts, seria a carga do elétron, no caso, menos a carga do elétron, que é negativa, vezes a diferença de potencial. Então, o sumido a perda de energia potencial é igual ao ganho de energia cinética, que é meio de m v final ao quadrado menos meio de m v inicial ao quadrado. Bem, ele está dizendo que ele foi acelerado a partir do repouso. Se ele for acelerado a partir do repouso, o v inicial é zero. Se o v inicial é zero, então a velocidade que ele atinge, né, nesse processo, a velocidade fica a raiz de duas vezes, né, vezes a diferença de potencial dividido pela massa, certo? E essa conta, no caso do exercício 10, a conta da velocidade no caso do exercício 10, fica da seguinte forma: raiz de 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron, vezes os 1000 volts, que é a diferença potencial que ele foi acelerado, dividido pela sua massa, 9,1 vezes 10 a menos 31, raiz de tudo isso. Isso dá uma velocidade final de 1,9 vezes 10 a 7 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade que o elétron atinge nesta diferença potencial. Bom, no exercício 11 é ao contrário. Ele é um próton que é acelerado a uma diferença de potencial de menos 1000 volts. Já menos, diferença potencial de menos 1000 volts indica agora
Aqui no nosso ponto A, ele é negativo, certo? E o ponto B é positivo. Aí a gente coloca o próton aqui no meio, certo? O nosso campo elétrico está nessa direção. Consequentemente, ele é acelerado com uma força elétrica nesta direção. E o trabalho menos o trabalho da força elétrica é igual à diferença de energia potencial. Então, a carga do próton, que é igual à carga do elétron, né? Que agora é positivo, vezes a diferença de potencial, que é menos 1000 volts. Menos é igual à diferença de energia cinética, que é meio de m vezes a velocidade final ao quadrado, já que a velocidade inicial é zero. Então, dessa forma, a nossa velocidade, a conta da nossa velocidade agora fica assim. A raiz de 2 vezes a carga do próton, que é igual a do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o 1000 volts dividido pela massa do próton, que é 1,7 vezes 10 a menos 27. Isso dá, a raiz disso tudo dá 4,3 vezes 3 vezes 10 a 5 metros por segundo. Perceba que a velocidade do próton fica bem menor do que a velocidade do elétron, por ele ter uma massa maior, claro. A massa dele é 1800 vezes maior que a do elétron. Então, se ele é acelerado com a mesma diferença de potencial, é óbvio que o próton, por uma questão de inércia, chega com uma velocidade menor. É isso.